pessoas, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada. Vamos começar então os nossos DIYs desse canal. Vamos começar a embarcar nessa aventura. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um buquê de noiva. Eu quero que o primeiro vídeo desse canal de tutorial já seja um buquê de noiva. Seguinte, eu já tive um canal aqui no YouTube, então eu vou reaproveitar alguns vídeos gravados, porque deu trabalho pra caramba pra fazer. Esse é um deles, mas dá pra aprender direitinho como montar um buquê de noivas. Nesse vídeo eu tô vou usar rosas, austromélias, folhagem, que é arruscos, e a gipsofila, que é o mosquitinho. E no decorrer do tempo a gente vai fazer outros vídeos aqui com outros modelos de buquê. Mas espero que vocês gostem. Aproveitem, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário de conteúdos que vocês querem ver por aqui. Me segue no Instagram, que lá também eu vou colocar um montão de dica, um montão de coisa legal. E é isso, bora pro vídeo. Seguinte, primeiro de tudo, vamos aprender a aramar uma flor. Sim, pega o arame, esse arame você compra no mesmo lugar que, lá no Segesp, que você compra espuma, fitas, enfim, cortadores. Para iniciantes, aramar uma flor é sensacional porque te dá um pouco mais de firmeza no buquê. Eu aí tô ensinando a aramar uma rosa. Você tem que vir junto mesmo ali, ó, no comecinho do caule, o mais próximo da rosa possível, e enfiar esse arame de um lado ao outro. Passa um tanto e aí você dobra e você vai enrolar em volta do caule. Isso faz com que o caule ele fique mais durinho para você manusear. Então, para pessoas que estão começando a fazer buquês ou para flores muito delicadas, gérbera, por exemplo, mesmo eu, depois de tantos anos, eu ainda passo o arame na gérbera porque ela costuma quebrar bastante. Então isso te dá bastante firmeza na montagem do buquê. Depois que você passou o arame, você tem que cobrir com essa fita floral. Ela chama Floral Tape, também vende no mesmo lugar que eu falei pra vocês. Você tem que cobrir, ela é uma fita adesiva mesmo, mas ela é feita, enfim, ela é feita com restos de folhas e tal, e chama Floral Tape. Ela é sensacional pra gente usar bastante, é uma fita que a gente usa muito. Você vai passar em volta do caule inteiro, porque você tem que cobrir esse arame e ele não pode aparecer em momento algum no buquê. Então tem que passar a fita em volta da flor inteira, bonitinho, para você ter um acabamento legal no buquê. Eu não vou aramar todas as flores, eu só vou aramar essa para vocês verem. É só realmente para vocês aprenderem. Agora eu tô mostrando os itens que eu tô usando. São as rosas, essa aí é a folhagem, ela chama ruscos, essa folhagem. Gente do céu, austromélia, nossa que branco! Eu tô tirando todas as folhagens da austromélia. Você tem que limpar bem ela porque ela tem bastante folhagenzinha pendurada perto das flores e isso para um buquê não fica bonito. Então realmente você tem que tirar as folhagens uma por uma, deixar ela toda limpinha. As rosas, inclusive, lembrando, tirem as primeiras pétalas, tirem os espinhos, toda a folhagem. Olha o nosso mosquitinho aí, gente, o famoso mosquitinho que todo mundo adora, noivas amam. Esse é o material que a gente vai usar para fazer esse buquê. Para você começar o buquê, ele vai ter todo um miolo feito com as rosas. Então você tem que cruzar, do jeito que eu tô mostrando aí no vídeo, cruzar as rosas. Você não pode colocar uma do lado da outra. Você tem que sempre ir fazendo esse cruzamento, porque ele trava bem o buquê e dá realmente aquele efeito do redondo, do buquê redondo, que é o que todo mundo quer, né? E aí você vai juntando.
Essa noiva, o modelo que ela me mandou, tinha um pouquinho de gipsofila no meio das rosas. Então eu já comecei a colocar essa gipsofila junto com as rosas, para no final ter o acabamento que a noiva esperava. E venho cruzando rosas, uma para um lado, outra para o outro, vai se atentando, olhando se esse buquê tá ficando redondo. Para quem tem dificuldade, para quem tá começando, se você chegou num tamanho mais ou menos e você tem dificuldade de segurar na mão, não vejo problema nenhum em você fazer uma primeira amarração, mas no final aqui do vídeo vocês vão ver como é que amarra. Vocês fazem uma primeira amarração e aí continuam colocando flores até chegar no tamanho que vocês querem. É uma dica bem coringa para quem tá começando agora com decoração e começando a montar buquê. Tem que observar bem, você tem que ir olhando, tem que ir ajeitando. Essa rosa subiu um pouquinho mais, empurra para baixo. Essa daqui tá muito para baixo, puxa para cima. Isso que vai fazer o seu buquê ficar realmente bonito e com um bom acabamento, para sair bonito nas fotos e nos vídeos da noiva, lembrem-se disso. Esse aqui eu tive um pouquinho mais de trabalho, porque normalmente eu faço ele olhando para ele, né? E aqui eu tô fazendo olhando para vocês, virado para a câmera, então eu acabei tendo um pouquinho mais de trabalho para fazê-lo. Mas a ideia é realmente essa, você tem que ir observando, não tá legal? Começa de novo, é o buquê da noiva, então realmente ele tem que ser feito com bastante carinho, tá? Gente, desculpem a minha voz, mas realmente mexer com muitas flores vários dias seguidos ataca a minha rinite, então normal. Eu vou observando, voltando ao nosso vídeo, eu vou observando, vou olhando ele, ponho de frente para mim, ponho de lado. Então isso faz com que eu tenha essa noção se o buquê tá ficando redondo, se não tá. Quando o buquê ele é muito misturado, quando eu misturo várias flores diferentes, eu costumo pedir para alguém olhar esse buquê de frente, eu me posiciono na postura que a noiva vai entrar com esse buquê, e aí eu peço sempre para alguém olhar, ver se tá legal, se tá faltando flor ali em alguma pontinha, para não ficar buraco, né? Então esse carinho tem que ter, é por isso que um buquê ele tem aí, algumas pessoas cobram valores mais altos, porque ele tem uma responsabilidade mesmo, então ele tem que ser feito com muito capricho, né? E vai montando, vai colocando rosas. Esse buquê ele tem um modelo diferente, então eu não usei uma quantidade de rosas muito grande para fazer com que ele ficasse completamente redondo por conta das rosas. Eu parei ele porque ele ainda teria as austromélias e as folhagens, então fiquem atentos ao tamanho do buquê também, quando você separa realmente o material, o modelo do buquê que você vai fazer, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Quando você for usar gipsofila para fazer um buquê, se atentem em deixar o caule do mosquitinho, né? Deixar o caule grande para que esse caule tenha contato com a água, porque o buquê ele tem que ficar na água o máximo de tempo possível. Então, evitem cortar os caules das gipsofilas muito curtos, para vocês também depois não terem elas queimadas no buquê. Bom, eu já finalizei as rosas, finalizei a gipsofila. Agora eu vou fazer uma volta com as austromélias para dar realmente o charme que a noiva queria. Então eu vou colocar austromélias em volta de todo o buquê. Eu não vou colocar as austromélias dentro das rosas. Eu vou colocar ela toda em volta das rosas misturadas com a gipso. Então eu comecei aí já a fazer essa volta, esse contorno. Vamos chamar de contorno de austromélias, para vocês entenderem. E continuo sim, gente, me preocupando se estão dentro de uma altura legal, se não tá ficando fora, se não tá ficando para cima ou para baixo. Então isso é muito importante, porque esse acabamento do buquê é que faz toda a diferença quando a gente olha um buquê e fala, nossa, esse buquê é bonito, e olha aquele outro e fala, nossa, esse buquê tá meio estranho.
é justamente esse cuidado com esse acabamento. Essas austromélias, elas estão realmente nesse buquê para dar o primeiro acabamento. O segundo a gente vai fazer com a folhagem, mas a gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Se você não tiver segurança para trabalhar com austromélias quando você estiver começando, olha o WhatsApp. Quando você estiver começando, iniciando, então evitem oferecer buquê para as noivas com austromélias, por ser uma flor mais delicada e ela é uma flor que é complicado de aramar, porque ela tem galhos, né? Então evitem, deixem vocês se aperfeiçoarem primeiro em buquês mais simples, mais tranquilos de montar. E depois vocês começam a integrar a austromélia ao buquê, aos pouquinhos, devagar, entendeu? Ninguém nasce sabendo. Bom, agora eu tô pegando a folhagem. Gente, eu realmente tô na dúvida se chama ruscos ou ficus, mas eu acho que é ruscos. Tem que limpar a folhagem, então deixar ela num tamanho menor, porque o caule só desce. E aí agora eu vou fazer também um segundo contorno com essas folhagens, para dar assim aí agora o acabamento final desse buquê. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as austromélias. Eu vou só dar uma volta com essas folhagens pra gente ter o acabamento no buquê. Evitem colocar muito a folhagem para cima. Ela realmente tem que servir só para dar o acabamento no buquê. Essa folhagem eu amo usar em buquê porque ela é uma folhagem muito mais nobre, inclusive ela é bem mais cara do que folhagens diferentes aí que a gente usa normalmente em arranjos. Ela tem um custo mais alto, porém, para buquê, ela é maravilhosa. Ela tem realmente um luxo maior, é uma folhagem que tem um acabamento muito bonito, ela tem realmente uma beleza diferente, então eu uso bastante em buquê. Só realmente tô aí, ó, dando a voltinha no buquê, com essas austromélias não, com a folhagem, as austromélias já foram. E aí agora eu vou fazer aquela finalização, eu vou olhar bastante o buquê, vou ver se não tem nenhuma falha, se eu tenho que dar uma puxadinha aqui, uma puxadinha lá. Agora nós vamos amarrar esse buquê. Então, antes da gente passar a fita, a gente vai fazer a amarração. O primeiro, eu uso fitilho, nesse momento a gente usa marido. Pelo menos aí aparecem umas funções para marido, né? Além de encher o nosso saco. Amarre sempre próximo do caule, próximo do topo das flores, vamos dizer assim. Dê uma boa apertada, lembrando, gente, não aperta demais para não quebrar, mas tem que dar assim uma apertadinha para ele ficar firme. Depois eu amarro no final, eu tenho já uma noção do espaço, mas normalmente deixem um palmo e mais um pouquinho para a noiva segurar e ter caule bonito, né? Um buquê com caule curto demais ele fica feio. E aí a gente faz a segunda amarração, mais ou menos ali no final, porque depois dessa amarração eu ainda deixo ali uns 3 dedinhos para ficar realmente os cabos naturais, sem passar fita em cima, sem nada. E aí eu amarro no meio. Por quê? Por que eu faço as 3 amarrações? Para realmente você ter um cabo de buquê bem durinho, bem firme, que a noiva possa pegar com tranquilidade, que não tenha perigo das flores ficarem se mexendo e perder essa estrutura do buquê. Depois disso, eu corto. Eu deixo ali o espacinho que eu falei para vocês, de uma média de 4 dedinhos. E aí eu vou cortar. O corte ele é feito reto. Normalmente em arranjos a gente usa na diagonal, mas o buquê ele tem que ter um acabamento bonito. Então eu faço esse corte reto para que todos os caules fiquem do mesmo tamanho. E aí agora a gente vem para a fita. Essa é a mesma fita floral que a gente usou para cobrir a aramação das rosas, lembra? Nós vamos dar uma boa volta em toda essa extensão. A gente começa também bem do comecinho ali, bem próximo das flores. Isso dá um pouco de trabalho, cansa, mas é fundamental que seja feito. Essa fita ela tem uma cola
Mas a gente realmente tem que passar bastante, deixar ela bem travadinha, fazer bem bonitinho, tá? E aí a gente vai realmente cobrindo todo o buquê, deixando tudo bonitinho, deixando tudo bem acabadinho. Quando a gente chega próximo do final, a gente tem que descer bem e depois a gente tem que subir mais um pouco. Por que que a gente desce e sobe de novo? Porque a gente precisa dessa fita com a finalização mais ou menos no meio. Porque se você colocar essa fita em contato com a água, ela pode perder a cola e soltar todo esse trabalho que a gente teve. Então, a gente sobe de novo. Então, a gente sobe mais um pouquinho, não precisa subir até em cima. A gente sobe só mais um pouquinho. E isso é bom porque dá mais estrutura ainda no buquê, tá? E aí, vamos enrolar novamente. Aproveitando, gente, vamos falar de cuidado com o buquê? Mantenha o buquê na água o máximo de tempo possível. Expliquem para as noivas que esse buquê não pode ficar fora da água. Evitem mandar esse buquê para salão, para casa da noiva, porque esse buquê não vai ter um cuidado. Hoje, por exemplo, estava um dia de sol enorme, então esse buquê ele tem que ficar na água. Olha ele finalizado aí, que coisa mais bonita de mãe. Dá até dó de entregar para a noiva. Mentira. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a finalização. Eu vou passar a renda em volta desse buquê, vou mostrar aí para vocês no vídeo. E aí também fiquem aí com a imagem da noiva com esse buquê. Ficou uma coisa linda, adorei o resultado. E a gente se vê na próxima. Um beijo!